E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no seu domingo para falarmos de boas empresas, algumas aí que vocês me pediram para comentar durante a semana. Então, vamos comentar também um pouco aí de valuation, de preço teto, um pouco sobre dividendos, sobre Datacom, trazer algumas projeções e falando aí de algumas boas empresas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, indo direto ao ponto, a primeira empresa aqui que eu quero comentar atendendo a pedidos é a BB Seguridade. Nos últimos dias aí, né, e meses também, a empresa vem corrigindo e voltando a negociar próximo dos R$ 30. E a pergunta, né, será que agora está num bom momento de compra? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui algumas projeções aí do mercado, aqui na ferramenta do Status Invest, que traz aí a avaliação de alguns analistas do mercado, né? Então, a gente vê que está um pouco dividido, 7 recomendações de compra para 4 aguardando e uma recomendação de venda. Tem um motivo, né, pelo qual alguns estão cautelosos e já eu vou comentar, mas vamos ver aqui também as projeções de dividendos. O consenso de mercado aqui na própria ferramenta do Status Invest projeta, né, um yield próximo aí de 10%, o que, se acontecer, não é nada mal. Então, como a empresa já anunciou ontem, inclusive, né, nessa última sexta, na verdade, a intenção aí de pagar 3,2 bilhões, imaginando, né, que isso daria aí algo perto de R$ 1,60 por ação. Se a gente somar aí com os R$ 1,87 que já foram pagos, então nessas cotações atuais nós teríamos já um yield aproximado aí de 11%. Lembrando, né, que a data compra BB Seguridade historicamente sempre aconteceu em fevereiro e agosto, né, e o payout da empresa sempre foi superior a 80%. Então é uma empresa para renda passiva com bons dividendos, porque ela distribui aí quase todo o lucro para os acionistas. Vamos agora, né, a preço teto, né? Fazendo aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos, e aqui já considerando, né, o anúncio que a gente já conheceu aí na última semana de 3,2 bilhões na nossa conta, nós temos uma média aí, né, de R$ 2,15 por ação em dividendos. E se olharmos para o histórico do yield da empresa, a média ficou em 6,7%. Então, eu vou considerar aqui o mínimo de 7% para o nosso cálculo e eu tenho então um preço teto em R$ 30. Acho que nesse preço então não está caro, né, porque eu creio que os resultados da empresa vão se manter, tendo em vista, né, que a sinistralidade da Covid ficou para trás e daqui para frente, né, a gente tem aí uma expectativa de bons resultados operacionais se mantendo aí no mínimo. Mas atenção, lembra que eu falei dessa galera aqui que está pessimista e com BB Seguridade? Pois é, faz sentido o pessimismo, tá? E as ações podem cair sim. Isso obviamente não é nenhuma certeza, mas a gente tem que aprender a considerar os fatores como um todo. E o primeiro, né, se a gente olhar que as cotações historicamente, ela nunca segurou aí preços acima dos R$ 30 por longos períodos. É uma empresa sensível a ciclo de juros. Então, quando de fato os juros começarem a cair, o mercado pode sim girar posições, né? Na verdade o mercado já está fazendo isso, buscando ativos com potencial de grande valorização, coisa que não é o caso aí de BB Seguridade. E aí a hora de você, investidor de dividendos, que foca no longo prazo, ficar de olho na empresa. Essa queda que a gente está tendo nos últimos dias, ela não é à toa. E se a gente olhar aqui os últimos números da empresa, a gente vê que deu uma sinalizada, né, para a estabilidade de resultados. O mercado não quer isso, o mercado quer surpresa, ele quer sempre mais. Porém, né, com o anúncio aqui de dividendos que nós tivemos nessa última semana, pode também que as ações sigam otimistas, né? Sigam em alta ou talvez até no último dia de Datacom que nós ainda vamos conhecer. Mas depois disso, né, pode ser que sim, né, que ofereça descontos novamente, principalmente se os juros começarem a cair. Então, a minha conclusão aqui, né, para a BB Seguridade é que até nos R$ 30, até 30, tá barato, na minha opinião, para quem olha o longo prazo, mas eu prefiro esperar, principalmente esperar o resultado e um sinal aí de corte de juros mais contundente, pois talvez possa corrigir um pouco mais aí os preços. Então acho que não precisa ter pressa nesse tipo de empresa. Se você está posicionado, é seguir firme no ativo. E se você está estudando a empresa, não se apavore achando que o bonde vai passar, porque o mercado vai continuar girando posições. E só lembrando, né, um detalhe muito importante, que a BB Seguridade ela não ganha dinheiro só com juros.
tá? Então talvez você fique preocupado aí porque os juros vai cair, mas isso não necessariamente vai afetar tanto o resultado da empresa. Ela ganha muito mais dinheiro com resultado operacional do que com juros. A questão dos juros caindo é apenas um gatilho aí, né, que o mercado pode usar para penalizar as ações em excesso, né? E as ações acabaram oferecendo oportunidades aí para o investidor de longo prazo. Por isso que eu digo, né, que nós temos que entender o negócio da empresa e o ciclo aí que ela pode começar a entrar a partir de agora. Mais uma empresa, né, que vocês me pediram aí para comentar, Taesa, sempre muito solicitada aqui no canal. Nós tivemos essa semana aí o primeiro leilão de transmissão, tinha expectativa em relação a Taesa, porém ela não venceu nenhum lote, né, embora tenha participado. Mas agora, né, é esperar, não tem novidade, ainda teremos mais leilões pela frente, então tem chances aí para a empresa pegar alguma coisa. Porém, né, é o que eu já comentei sobre ela no último vídeo, né, ela precisa sim arrematar lotes para poder recompor, né, renovar o portfólio que vai vencer, conforme eu falei, mas também, né, ela não pode pagar qualquer preço para isso, porque o objetivo de uma empresa é geração de valor e não destruir valor. Por isso tem que ter o cuidado aí na hora de ofertar um lance, né? E esse leilão até foi bem concorrido, né? Fugindo um pouco aí do que se esperava, dado o cenário incerto. Então nós tivemos aí inclusive empresas até pouco conhecidas se destacando nos leilões, né? Desbancando aí as empresas mais conhecidas do mercado. Eu creio que o mercado pode seguir deixando a Taesa de lado, talvez até mais pressionada ainda, né? Porque o próximo leilão pode ser ainda mais incerto para ela, dependendo, a gente não sabe. E muito por conta aí dos pontos que eu levantei também nesse vídeo aqui, né? Onde eu falei das incertezas aí relacionadas à empresa, falei de preço teto, falei um pouco do valuation, as concessões da empresa que estão vencendo, né? Que ela precisa renovar. Então quem não assistiu, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, ficou bem completo. E por hora, né, não tem novidade aí para a gente falar sobre Taesa, vamos ter que aguardar. Passando aqui para mais uma empresa que vocês têm me pedido para trazer os números, né, e comentar um pouco, é a Vale. A empresa também vem aí de forte queda nos últimos 6 meses. No ano aí também, né, já existe uma desvalorização e ela devolveu aí os últimos picos de alta que nós tivemos nos últimos meses. Aqui não tem muito segredo, né? Vale sempre foi, sempre será dependente de China. Ponto. Só que não adianta também, né, o investidor, você querer ficar operando notícia com isso. Não vai te levar a lugar nenhum. O que você pode fazer é começar a olhar os múltiplos da empresa, tá? Veja aí, né, que na métrica do valuation, né, mais usada aí nesse tipo de empresa, que é o EV/EBITDA, está bem abaixo da média, ou seja, é um sinalizador de desconto. E é uma empresa, né, que tem margens operacionais muito boas. Margem EBITDA atualmente em 43%, aqui deu uma queda, né, em relação a 2021, principalmente por conta aí do minério de ferro que estava nas alturas, aquilo era insustentável, né? Uma hora ia cair mesmo, não tem surpresa aqui, mas quando a gente olha a margem líquida, ela vem se mantendo, embora aqui também não seja certeza de segurar, pois como a gente sabe, né, o lucro da empresa depende do preço do minério de ferro no mercado, que é consequência da demanda na China. Mas também não é o fim, né, pessoal? Essa margem líquida aqui mostra que os preços atuais do minério de ferro ainda garantem um bom lucro para a empresa. É uma boa margem de lucro ainda assim. Por isso, né, que a gente vê o desconto aí no valuation. Então, se você está querendo investir, você tem que se basear no fato. Se o minério vai subir, se vai cair, é boato, especulação. Se a China vai crescer ou não, mesma coisa, boato, a gente não sabe. O que dá para você saber hoje, que é fato, né, de que a ação está negociando nos menores níveis em termos de valuation. Então, a empresa está capitalizada, ela tem uma boa geração de caixa, não é à toa, né, que hoje ela está com uma dívida muito baixa, é reflexo aí dessa boa geração de caixa. E olhando aqui os dividendos, né, olhando projeções, nós temos um dividendo razoável, aí, né, uma projeção entre 7% e 8% nas cotações atuais, aí perto dos R$ 64, R$ 65 reais. E olhando aqui possível data com, não fica bem definido, né, para a gente ter uma certeza quando vai ser, mas a partir de agora até setembro pode ser que tenhamos novidade aí para a Vale. Temos que aguardar. Mas na minha opinião, né, para quem perguntou, nesses preços eu vejo aí como uma oportunidade, apesar de não ser nenhuma recomendação de investimento, é uma empresa cíclica, a gente sempre tem que ter isso em mente. E aí para a gente encerrar aqui sobre Vale, para quem olha para a empresa no longo prazo, né, tem também a questão da transição energética, onde a Vale, né, a própria empresa enxerga aí avenidas de crescimento em relação aos negócios de metais básicos, onde inclusive a Vale está buscando um parceiro estratégico que compre uma parte
aí de até 10% do negócio. E sobre isso, alguns analistas aí estão até otimistas, frisando ainda mais aí o desconto das ações hoje e que o negócio pode sair ainda esse ano sendo benéfico aí para a empresa. Então, vamos seguir acompanhando. Vale é uma ação aí para a gente ficar de olho. Outras empresas aqui, né, que vocês têm me pedido bastante para falar, as empresas relacionadas ao agro, né, como, por exemplo, a Kepler. Muitos aí têm me perguntado se vale a pena comprar as ações agora nesse preço, né? As ações da empresa vêm subindo, então acho que a primeira coisa aqui, né, é entender que para a nossa bolsa subir, os gringos, né, eles têm que comprar. O nosso mercado depende do investidor estrangeiro. E se esse fluxo estrangeiro continuar, principalmente as small caps, tem tudo para continuar subindo. E aí entra, né, a tese de Kepler. Eu já falei, inclusive, no outro vídeo aí um pouco sobre a tese de investimento aqui da empresa. Vou repetir aqui rapidamente, né? A primeira delas é o agronegócio crescendo, né? Ou mesmo que o agro não cresça, já existe o déficit de armazenagem no Brasil. A liderança do Brasil em commodities, principalmente grãos, não justifica, né, apenas 15% de armazenagem frente ao tamanho da nossa produção. E esse é o negócio da Kepler, fornecer toda a estrutura de armazenagem, movimentação de grãos, seja nas fazendas ou até nos portos. É um negócio necessário, o nosso PIB, inclusive, né, é muito agronegócio. Segundo ponto, queda de juros, né, pode impulsionar os financiamentos. Muitos produtores rurais tomam empréstimos junto aos bancos para projetos e maquinários agrícolas. Então, taxas de juros mais baixas no mercado favorece isso diretamente. Então, é muito bom para a Kepler. E terceiro ponto, né, o plano safra, que é justamente uma das formas de minimizar o problema aí do déficit de armazenagem. Enfim, nesse racional, né, a Kepler pode ser diretamente beneficiada, porque, segundo as informações aí da própria empresa, em 2022, 70% da receita da empresa foi proveniente de recurso próprio, 30% de financiamentos. Então aqui, né, financiamentos realizados pelo cliente, entra a tese do juros baixo, né, se cair mesmo, e ainda segundo a empresa, desse montante financiado, 61% é do programa para construção e ampliação de armazéns, ou seja, esse programa faz parte aí do plano safra que foi anunciado pelo governo e beneficia aí diretamente a empresa. Então, voltando aqui na notícia, né, do fluxo estrangeiro que tem contribuído aí para a alta do nosso mercado, tem tudo aí para a Kepler ser uma das ações visadas aí por esses gringos, junto com outras boas small caps daqui para frente, na minha opinião. E olhando valuation, né, vejo descontada, e olhando pela métrica do EV/EBITDA, a conjuntura que eu citei, que pode levar a uma tempestade perfeita, digamos assim, para a empresa, que está num bom momento, né? Está muito bem controlada financeiramente. Se a gente olhar o EBITDA isoladamente, né? Olha só como que ele está em crescimento forte, né? E quando a gente confronta aí com o endividamento, veja que ele se mantém, ou seja, né? É isso aqui que eu quero numa empresa, né? EBITDA subindo e dívida caindo ou dentro do controle. No caso aqui da Kepler, está negativo, né? Esse indicador de endividamento, porque é como se ela não tivesse dívida, né? A geração de caixa da empresa supera o endividamento se ela fosse pagar tudo que ela deve hoje. Seria a interpretação dessa relação dívida líquida sobre o EBITDA. Lembrando, né, que se você é iniciante, se você quer aprender a entender o negócio das empresas, analisar os indicadores, interpretar os resultados, eu tenho um conteúdo fundamentalista completo, passo a passo, e eu sempre deixo o link na descrição, tá bom? E para a gente fechar aqui, né, o racional de Kepler, para quem pediu, ela pode até continuar pagando bons dividendos, dado aí a posição financeira confortável da empresa. Vendo aqui as projeções no Status Invest, né, podemos ter algo aí acima de 6% nas cotações atuais. Porém, nessa questão aqui do plano safra que eu falei, né, que foi anunciado agora pelo governo, pode não estar ainda no preço das ações. E até mesmo, né, o impacto aí da queda de juros pode também não estar aqui nessa conta aí do consenso de mercado, uma vez que não há certeza quanto a isso, então não tem como saber o impacto disso no resultado da empresa ainda. Minha opinião. Mas, no geral, aí, ótima small cap, a Kepler. E mais uma empresa aí que vocês me pediram para comentar é o Banestes, né? Eu estou devendo o vídeo dele aí para vocês.
mas no geral aqui também, né, para quem me pediu para trazer um comentário, é um banco que tem um bom ROI, né, isso é muito importante, mais de 15% é um número interessante. A carteira de crédito do banco vem crescendo, isso também é muito bom. E em relação a dividendos, né, que tem sido aí um atrativo do banco, o Banestes nos últimos 2 trimestres, aí, conforme os números da empresa, teve, né, um bom payout, que resultou em um dividend yield bem superior a de muitas empresas da Bolsa, inclusive os grandes bancos, né? Quase todos os grandes bancos ficaram para trás em relação ao Banestes nesse ponto, onde ele ficou com uma distribuição acima de 9%. Então, teria tudo aí, né, para ser uma boa empresa, para ser sócio, sem dúvida nenhuma aí, o Banestes, se não fosse, né, o problema, entre aspas, aí, né, do free float e da baixa liquidez que deixa muita gente fora, né? Se você olhar aqui no RI, a parte de estrutura societária, a gente vê que mais de 90% na mão aí do Estado, né? Então isso aqui é literalmente ser sócio do Estado, só 7,6% das ações em circulação, e isso deixa os grandes e médios investidores de fora, porque há um risco sim, né, de você ficar preso no ativo. Quem investe com muito dinheiro tem que ter cuidado, porque pode sim ser uma armadilha, na minha opinião. Então, acho que poderia sim, né, como eu disse, ser um bom banco para investir se não fosse essa questão aí do baixo free float e liquidez. Isso aqui daria um vídeo inteiro para a gente falar sobre isso, né, não só de free float, mas de governança também, né, que envolve essa questão aqui, porque uma situação dessa é de uma empresa que parece que não quer sócio, né? Seria essa a minha interpretação. Não vou entrar no mérito aqui se está certo, se está errado, porque eu não estudo Banestes, não sou acionista, mas uma coisa a gente não tem como negar, né? Já voltando aqui para os pontos positivos do banco. Nos últimos 5 anos, né, ele performou muito melhor do que os bancões na Bolsa de Valores. E para quem investe com pouco dinheiro, a baixa liquidez até aqui não foi problema. Os bancos, né, de modo tradicional, de modelo tradicional, sempre ganharam muito dinheiro no Brasil, né? Isso também é um fato e eu acredito, né, que vão continuar ganhando. E no caso aqui do Banestes, né, as cotações do banco têm seguido essa lucratividade que ele tem entregue. Então, acho que para o pequeno investidor foi um bom investimento, sem dúvida nenhuma. A ação já subiu bastante, talvez abaixo dos R$7, na minha opinião, seja um bom preço aí para entrar para quem está estudando o banco e investe com pouco dinheiro, né? Frisando mais uma vez, para quem investe com pouco dinheiro. Mas enfim, e você? Me fala aí, você investe no Banestes? O que você acha aí desse banco? Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!